capítulo 17, versículo 45 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45 em diante. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante, nos diz assim: Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada e lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu provocastes. O Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E saberá a terra todo que há um Deus de Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor nos salva com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? Amém. Nós vamos falar uma história muito conhecida. E hoje eu tinha chamado o Davi e o Isaac para fazer uma apresentação, mas meu filho adoeceu. O Davi está lá em casa, passando mal, mas já dei a medicação e já está bem melhor. Eles iam fazer uma representação, mas não deu certo. Mas eu sei que tudo está no controle do Senhor. Eu me lembro que domingo o Senhor falava ao meu coração: filha, a palavra é essa, é sobre gigante. E eu perguntava para o Espírito Santo de Deus: Pai, é essa palavra? E o Senhor falava: a palavra é essa. Nós vamos nos deparar com um homem que tinha 2,75 metros de altura, chamado Golias. Nós sabemos que ele morava em Gate, e nós sabemos que este homem causava terror, temor. Era um homem que tinha uma massa muscular muito firme. Ele não era obeso, mas só de peso ele possuía 400 quilos de massa e de armadura. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, ele queria apenas um homem. Ele começou a dizer para os judeus que não queriam o exército inteiro. Ele só precisaria de um homem para lutar contra ele. O negócio estava ficando tão pesado, tão sério, que aquele homem passou 40 dias perturbando o povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que ele gritava, ele dizia bem alto: ei, tem alguém aqui para lutar contra mim? Imagine como estava ficando o exército de Israel. Homens preparados, homens armados com espada, mas quando via Golias se tremia, não tinha coragem de lutar contra Golias. Era aparentemente um exército forte, mas as pessoas, quando se deparavam com Golias, elas se tremiam e ficavam: eu não vou contra esse Golias. Não tinha coragem o rei, e nem os melhores não tinham coragem de lutar contra Golias. O Espírito Santo falava ao meu coração que nós muitas vezes estamos aqui, nos deparamos com Golias na nossa história, com coisas que aparentemente a tecnologia é melhor, é mais avançada. Nós nos deparamos com coisas que aparentemente nos causam temor, nos causam medo, mesmo sendo filhos do Deus Altíssimo. Nós nos deparamos com situações tão constrangedoras, tão pesadas, tão altas o suficiente, que nos deparamos com aqueles
gigante. As pessoas não acreditavam que Davi podia vencer, nem tampouco deram crédito para Davi, mas Davi continua insistindo. O Senhor está dizendo: alguém pode não estar dando nada para você, mas se você for levantado por Deus na terra, algo vai estremecer através de você. O nome do Senhor ser glorificado. Diz a palavra do Senhor que aquele menino que ninguém dava nada, era um menino que cuidava muito bem das ovelhas, era um menino que já tinha andado com o leão, com o urso. E diz a palavra do Senhor que aquele menino, ele quis porque quis fazer aquilo que ninguém queria fazer. Quando eu me deparo com essa história, eu posso entender que às vezes nós olhamos muito pela aparência, e nós olhamos às vezes um homem de terno, todo bem vestido, e nós olhamos e falamos: esse aí é crente, nossa, essa daí é crente. Mas o Senhor sabe quem é que tem preparado para derrubar gigantes, igreja. O Senhor sabe quem é que tem tido intimidade para derrubar gigantes. O Senhor está dizendo nesta noite, que te trouxe aqui para dizer para você: se você está alinhado no exército dele, ele vai fazer coisas grandes para você. Muitos estão com espadas e escudos, mas você que está com humildade, você que está com jejum, você que está com a oração, vai chegar a hora de Deus honrar a tua história. Aquele menino era um menino que aparentemente não ia dar conta de nada. Era um menino que aparentemente não poderia vencer um homem tão grande, de quase 3 metros de altura. Eu não sei o que se levantou contra a tua história. Eu não sei o que é grande o suficiente para você dizer: eu não vou dar conta. Mas o Senhor está dizendo: eu vou usar o que você tem para derrubar aquilo que está te afrontando. Existe uma fortaleza de aparência que se levantou contra a tua história espiritual. Existe uma aparência que se levantou contra a tua vida sentimental. Mas o Senhor está dizendo: eu vou usar o que você tem para derrubar aquilo que tem te afrontado por tanto tempo. Ele tinha pedra, ele tinha fundo, e diz a Bíblia que ele pegou 5 pedras. E diz a Bíblia que ele foi. Mas antes dele ir, as pessoas ficaram tão angustiadas de deixar aquele menino tão pequeno ir para a guerra, que Saul disse: vai, mas vai com a minha espada, vai com a minha armadura, não vai desse jeito não, você está despreparado. Ei, às vezes o homem olha, ou até você mesmo diz: meu Deus, eu não vou dar conta. Mas existe uma armadura que